Neste domingo nós vamos ouvir uma mensagem a partir de Daniel, capítulo 6, versos 11 a 28. Eu estou refazendo a gravação dessa primeira parte do sermão porque tivemos problemas técnicos ao longo da gravação do sermão no domingo e como foi um culto ao vivo, algumas coisas não saíram conforme o esperado porque era a nossa primeira vez nesse processo depois que começamos a transmitir. Então eu quero chamar a sua atenção para a leitura dos versos 11 a 28 e logo em seguida nós vamos ver o sermão como foi pregado presencialmente no retorno das nossas atividades presenciais no domingo que passou. Então o texto de Daniel, capítulo 6, versos 11 a 28, dizem o seguinte: Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim, foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. No capítulo 6, o que nós temos é Daniel encarando um novo problema já no alto dos seus 80 e aproximadamente 86, 87 anos. Não sabemos. Estão crendo aí que Daniel chegou
por volta dos seus 16, 17 anos na Babilônia. A essa altura já se fazia cerca de 70 anos, ou quase 70 anos. Se você não quiser arredondar, com certeza por volta de 80 anos tinha Daniel. A essa altura, você já pensa que a sua vida está estabilizada e que você não vai passar mais por nenhum tipo de emoção mais forte. Porque, afinal de contas, 80 anos chega de emoção forte, né? E não foi isso que aconteceu. Daniel teve que encarar um complô. Daniel era um homem competentíssimo. Diz a Bíblia que espírito de excelência se encontrava nele. Nós falamos sobre isso na semana passada. E eles não conseguiam encontrar um meio de provar que Daniel era incompetente ou de tirá-lo de alguma forma. Talvez a moçada da época achasse que o velho Daniel já teve os seus dias de glória e estava na hora dele ir, e que agora era importante que outras pessoas ocupassem o local. Diferente de muitos na Igreja de Cristo, Daniel não estava em busca de aposentadoria precoce ou tardia, menos ainda cansado, pensando que agora os mais novos é que tinham que queimar a sua lenha. Não, ele serviria enquanto estivesse vivo. Até porque nem tinha aposentadoria na época dele. Talvez ele tivesse aposentado, tudo bem. Mas não era o caso. E lá estava Daniel, servindo como sempre fazia, com a competência de sempre. E então, você está vendo aí nos versos 1 a 10 que eles começaram a tramar. Só existe uma forma da gente pegar Daniel. E essa forma é encontrando na lei do Deus dele alguma coisa para a gente usar contra ele. E foi o que eles fizeram. Agora, Dario podia ter desconfiado que alguma coisa estava errada, porque eles disseram que todos estavam de acordo que se poderia passar 30 dias buscando o seu próprio Deus por intermédio de Dario. Dario podia ter perguntado, mas todos mesmo, 100%? Todos, não exclui ninguém, nem um certo velhinho judeu. Mas Dario acreditou naqueles. Tanto é que, no segundo momento, você vê isso com uma certa clareza no texto, quando eles dizem assim, que Daniel não faz conta de ti e desobedece o interdito, Dario não ficou chateado com Daniel, Dario não ficou irado com Daniel, Dario não achou que Daniel estava fazendo algo errado contra ele, mas procurava livrá-lo da pena de morte que, incidentalmente, aquele interdito estava fazendo acometer sobre Daniel. Então, agora, Daniel teria que ser lançado na cova dos leões. E o que é que você tem nesse texto? Mantém sua Bíblia aberta aí, nos versos 11 até o final, e confira comigo se a ordem não é essa. Se você não tem uma denúncia, se você não tem uma condenação injusta, depois você tem um julgamento final feito por Deus, e então um louvor. Sim, sermão de 4 pontos hoje. Denúncia, condenação injusta, julgamento e louvor. Mas o que parecem ser 4 pontos, na verdade, são 4 atos que contam uma mesma história. Qual? A história da presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre o Deus que está lá. Quando esse livro foi traduzido para o português do Francis Schaeffer, ele foi traduzido como Deus que intervém, como Deus que age e está ali disponível e disposto para mudar alguma coisa. Mas, literalmente, o que Schaeffer estava dizendo é que Deus está lá. E estar lá não significa que ele intervenha. Esse é o ponto. Nem sempre ele intervém. A gente acabou de ler em Hebreus que houveram aqueles que não escaparam do fio da espada. Aqueles que foram cerrados no meio. E Deus não poderia ter feito com que a serra passasse pela pessoa igual um mágico faz?
Não poderia ter sido o David Blaine que tivesse cerrado os nossos irmãos do passado, mas não, eles morreram. Cadê o Deus que intervém? E por isso que, muito sabiamente, Schaeffer não disse que Deus intervém. Ele disse que Deus está lá. Porque quando desgraças acontecem, a nossa maior dúvida é: e Deus? Cadê Deus? Deus não viu? Deus estava aqui. Deus estava presente, Deus se importa. E nos primeiros momentos, essas são as perguntas que estão sendo levantadas aqui. Vamos olhar para a denúncia. Vamos olhar para os primeiros versos aí, dos versos 11 a 15. Pelo menos é o que eu estou vendo aqui no primeiro momento. Dá uma olhada na denúncia. Porque o estratagema que os inimigos de Daniel estão usando não é um estratagema qualquer, na verdade era muito inteligente, nos parece tão bobinho, nos parece inocente, mas a gente só tem um relato, o conto do todo. Existem detalhes aqui. E era um estratagema inteligente. Quando os conspiradores abordaram Dario, eles não denunciaram imediatamente Daniel, eles não chegaram dizendo: olha, Daniel, eles dissimularam. Eles primeiro pediram para que o rei reafirmasse o caráter imutável do decreto. Dissimulação nua e crua. Para que Dario não pudesse fugir ao cumprimento depois da denúncia. É muito semelhante, se você reparar, esse negócio de não foi assim que disseram. Conta para mim de novo essa história. Te lembra alguém com a linguinha comprida? Te lembrou? Pois eles foram lá e disseram assim: conta para mim de novo essa história, Dario. Como é que é mesmo? E Dario, no alto da sua loucura, disse: não, é isso aí mesmo. Eu falei, tá falido. Eu brinquei, tá? Não é falido, não. E aí, depois que Dario confirma que, de fato, essa é a lei dos medos e dos persas, que não pode ser alterada, eles anunciaram o fato que incriminava Daniel. Detalhe que depois que Dario pôs a mão na cabeça e disse: vamos tentar resolver isso aí, eles disseram: mas não dá, né? É a lei do medo e do persa, não dá. Então, quando os inimigos de Daniel trouxeram a acusação contra ele diante do rei, eles já estavam mal intencionados. Olha o verso 13. O verso 13 diz que eles não reconheceram a longa folha de serviços prestados aos impérios anteriores. Eles se referiram a um senhor que estava mais tempo na Babilônia do que havia passado em Judá como um dos exilados. O problema é que eles, que queriam chamar Daniel de exilado como se fosse um xingamento, não sabiam que Daniel tomava isso muito a sério. Ele era um exilado. Aquela não era a casa dele. E eu acho que o problema começa quando a gente fica muito à vontade aqui. Quando a gente começa a achar confortável demais esse mundo e não chora as tristezas do mundo verdadeiro, da casa futura. Porque, afinal de contas, nós somos exilados, peregrinos, forasteiros. Eles estavam querendo dizer que Daniel não era confiável. Eles esqueceram que Daniel nunca se confiou à Babilônia. Então, quando eles, mentirosos, levantaram contra Daniel a calúnia, eles tentaram diminuí-lo. O problema é quando nós esquecemos que isso vai acontecer conosco. Quando malfeitores mentirosos levantam contra nós suas falsidades, nós ficamos conturbados. Eu acho que todo mundo já passou por alguma coisa que dá aquele gosto amargo na boca de gente mentindo contra nós, pessoalmente e publicamente.
A gente não fica necessariamente conturbado por conta da inimizade que essas pessoas têm contra nós, porque isso nós já sabemos. Estranho é quando eles são amigos. Estranho é quando Dario tenta livrar a nossa cara. Isso é estranho. Mas a gente, às vezes, fica meio passado. Você! Que bobeira! Eles lá fora odeiam o nosso Pai Celeste. Por que nos amariam? A gente esquece disso. Então, o que nos consterna não é nem tanto a inimizade deles contra nós. Então, o que é que deixaria a gente conturbado? A aparente ausência de Deus. Meu querido, mentirão contra nós. E a Bíblia diz que eles, mentindo, disserem todo o mal contra nós, diz o apóstolo Pedro. Acorda. Essa é a realidade. Agora, vamos falar do que passa dentro do nosso coração. Quando isso acontece, qual a primeira pergunta que a gente faz? Não é por quê. É, cadê Deus nesse processo? Deus não está vendo? Por que Deus, não é sempre assim que a gente fala, por que Deus não mata essa pessoa antes dela mentir contra mim? Por que o carro dela não bate quando ela está vindo fazer o mal contra mim? Por que é o meu? Por que é o meu pneu que fura? Por que é a corda do meu violão que estoura? Por que no dia que eu vou fazer o solo sou eu que fico rouco? Por que sou eu, quando vou ter a promoção, sou demitido? Por que tudo dá errado comigo? Por quê? E a gente esquece que Deus está lá. E que às vezes Deus não se faz perceber da forma como a gente quer. A pergunta que a gente faz é por que Deus deixa mentiras descaradas serem impetradas contra nós? E o silêncio de Deus nos abala e sentimos como se Ele não estivesse lá. Como assim ninguém está vendo que isso é mentira, que isso é um estratagema barato, inteligentemente bem feito, construído de maneira para pegar Daniel? Ou você acha que Daniel já não tinha percebido que esse seria o desfecho lá atrás, quando ele, sabendo do édito real, foi para casa fazer o que sempre fez? Ele sabia que ia dar nisso. Ele nem se preocupou. Você não ouve a voz de Daniel. Você reparou nesse texto que Daniel não fala até quando a cova é descoberta? Você reparou que Daniel foi mudo como ovelha para o matadouro, sem dizer uma palavra, sem se defender, desde a hora que ele soube? Daniel já sabia que daria nisso. Daniel sabia que seria inescapável fugir da inimizade perpetrada contra ele. E aí então o que você tem? Uma condenação injusta. E nada, versos 16 a 20, dá uma olhada aí, nada irrita mais alguém do que injustiça e condenações injustas. Ou, se você preferir, para adaptar à realidade brasileira, a absolvições injustas. A liberdade de criminosos. No Brasil é invertido, né? Na Babilônia você ainda tinha condenação injusta. Aqui, quando é justa a condenação, a gente dá um jeito de descondenar. E lá estava a condenação injusta acontecendo. Eles reafirmam isso. E no final, Dario tem que ordenar que tragam Daniel e o lancem à cova dos leões, e ainda tem que colocar o seu anel para selar a entrada, para que ninguém mexesse na pedra. Fosse outros tempos, ele colocaria 2 guardas lá para que ninguém fosse remover a pedra no meio da noite e retirar Daniel. Isso já aconteceu no futuro. Vai percebendo os paralelos. É claro que Dario não ficou sem alternativas como ele quis fazer parecer. Bastaria que ele tivesse publicado um contradecreto. Anular ele não poderia. No caso de Esther, um contradecreto foi publicado por influência de Mordecai. Por que não, anos antes, Daniel ter experimentado coisa que tal?
revogando todas as disposições em contrário, estava fora de cogitação. Mas sei lá, mandava tirar todos os dentes dos leões. Daniel ainda poderia ir para a cova, mas os leões estavam sem dentes, sei lá, dopasse os leões, qualquer coisa. De fato, Dario tinha como resolver isso. E ele procurou alternativas legais para livrar Daniel da condenação. Talvez até, quem sabe, disposto a confessar que havia errado na publicação do decreto, mas uma vez reafirmada a validade do decreto e a qualidade do decreto de que ele era da lei dos medos e dos persas e que nada poderia se mudar, Dario se viu forçado a fazer o que precisava ser feito. E acabou com temor de homens, temendo que futuros decretos fossem abalados, porque Dario era uma pessoa instável, afinal de contas ele também não era um jovenzinho. Diz o texto que ele com 62 anos assumiu o reinado. A gente não sabe quanto tempo depois Daniel está passando por isso, porque algum tempo deve ter sido decorrido. Dario não tinha sido o homem que conquistou a Babilônia. Ele recebe isso, ele recebe a Babilônia como prêmio, mas quem tinha derrubado a Babilônia era Ciro. Então, ele recebe o prêmio de Ciro. Dario reina o tempo que tem para reinar, morre com todas as glórias e luxos, e depois, finalmente, Ciro assume. Tanto é que o texto termina dizendo que Daniel prosperou no reinado de Dario e Ciro. Mas a pergunta que fica aqui é, vocês já sabem, não é? Cadê Deus? Ok, denúncia foi feita, tá, Deus ficou quieto. Mas agora a condenação estava acontecendo. Chama Daniel, vai ter que mandar para a cova mesmo. E nada de Deus aparecer. Põe a pedra, nada de Deus aparecer. Põe o anel, cadê Deus? E pior, com requintes de analogia, né? Porque a pedra é colocada sobre a boca da cova para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E, como Daniel é um tipo de Cristo, isso está claro durante todas as nossas exposições, não é diferente aqui no caso que ele tenha passado por uma situação muito semelhante à que o Redentor passaria no futuro. Não tem como a gente fugir dessa analogia de morte certa por detrás da pedra dentro da cova e a saída em vida disso depois. Observa aí a ideia de garantia, que às vezes a gente não percebe, que todo mundo quer garantir que não só o mal seja feito, mas que ele não seja revertido. Daniel, ao que tudo indica, foi deixado sozinho para enfrentar o seu destino fatal. E aqui nós temos uma analogia que precisa ser dita, porque o nosso tema, onde que a gente quer chegar, é a presença de Deus. Pergunta é, e Deus está lá também? E a resposta é sim. Mas não esteve com Cristo. Porque antes da sua morte, a última coisa que o Senhor disse foi: Deus meu, por que me desamparaste? Daniel desce sozinho para a cova, mas encontra lá um anjo. Esse é o Daniel, servo do Altíssimo, a quem Deus havia demonstrado inúmeras vezes sua graça e proteção. E num primeiro momento a gente pode pensar que Daniel estivesse se perguntando: cadê Deus nisso tudo? Mas dele só encontrou Deus dentro da cova. Onde estava Deus na condenação injusta? No mesmo lugar que ele estava quando condenaram injustamente seu filho. Quando Daniel então entra na cova, que seria o momento dele perguntar pela terceira vez onde está Deus, ele encontrou uma resposta. Deus estava lá. Mas quando Cristo desce à sua cova, Deus não está lá. E a pergunta é por quê? Eu não vou responder agora não. Vou ter que aguentar mais um pouquinho.
Seguindo ainda nos versos 16 a 20, eu quero que você repare aí a diferença das noites de sono. Porque Daniel vai ter que passar a noite na cova dos leões. Parece enredo de filme, de Casa Assombrada. Eu sempre lembrava dessa situação quando tinha aqueles episódios do Chaves ou do Chapolin, que eles tinham que passar a noite na casa assombrada e acontecia de um tudo para que eles não ficassem naquela casa assombrada. A casa estava quebrada, tinha fantasma, tinha bicho, tinha de tudo. E qual é a pergunta que a gente faz quando a gente tem que passar uma noite terrível num corredor de hospital, num velório, quando recebe uma notícia triste sobre a qual a gente nada pode fazer? É a mesma pergunta que se fazia nesse seriado. E é uma pergunta séria, me permitam. E agora? Quem poderá me defender? E a resposta de Daniel foi dita por um anjo que apareceu na cova e disse: eu vou fechar a boca dos leões, eu vou fazer não sei o quê, e ele apareceu mesmo. Será que esse anjo chamava X-Espírito? Não sei. Mas eu sei que ele teve resposta. A pergunta que a gente não faz é, quando Jesus fez a mesma pergunta, e agora? Quem poderá me livrar do corpo da minha morte? E a resposta foi: ninguém, porque você vai sofrer a penalidade daqueles que mereciam a minha ausência. Daniel teve companhia, porque Cristo um dia estaria sem. Daniel sobreviveu, não morreu, porque um dia alguém morreria. Agora, olha a diferença da noite de sono. Daniel acorda como se tivesse dormido num spa. Rei, vive eternamente. Estou vivo, estou bem. Aliás, bonitos leões. E Dario? Dario está com os olhos fundos, não dormiu, está com fome, porque passou em jejum, insone. Ele não estava buscando em oração o Senhor Deus, ele estava em remorso e agonia. Dario corre no primeiro sinal da manhã para ver se era o caso de Daniel ter sobrevivido. Não havia garantias de que Daniel sobreviveria. Nem Daniel tinha garantias. Você não vê Daniel falando nada, você não vê a oração de Daniel: Senhor, manda um anjo. Apenas a questão que não foi dita. E então, Dario é surpreendido por uma voz envelhecida que vem lá do fundo da cova dizendo: tô bem, deu tudo certo. E essa voz revelava uma tranquilidade e uma calma incompatíveis com a experiência que ele havia passado durante a noite na presença de leões famintos. Agora repare, o homem que passou a noite com leões famintos estava calmo. O homem que passou a noite no palácio falava com voz de choro, diz o texto. Parece que Daniel teve uma noite mais confortável do que Dario. E o resultado final da história revelava que Daniel teve uma noite melhor porque estava na presença, gozava da companhia de Deus. Rei Dario tinha à sua disposição todos os prazeres que o mundo antigo poderia oferecer e não pôde usufruir de nenhum deles, enquanto Daniel, que não tinha nada, exceto a presença de Deus, no meio das suas provações, desfrutou de uma noite de descanso. Eu fico abismado de ver como nós esquecemos disso. Mas quando a gente passa por esse tipo de prova, por esse tipo de dor, o quanto Deus dá para nós esse tipo de paz. Se você nunca foi em enterro de ímpio e enterro de crente, você devia. Calma, não é que eu tenha desejos lúgubres, é que a Bíblia diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa em que há festa.
E quando você vai ao enterro de crente, esses bichos parecem que não sentem dor. Porque eles, apesar do choro, eles cantam. Você já foi em enterro aqui? E eles não cantam coisa feia, ruim, eles cantam esperança, eles cantam glória, eles cantam salvação. É esquisito. Agora vá no enterro de ímpio, desespero aterrador. É de cortar o coração. Não há esperança, só dor, trevas. Dario sai das trevas do palácio e encontra Daniel reluzindo na cova. Por quê? Tá tudo bem, irmão. Mas o que aconteceu? Deus estava aqui e isso fez toda a diferença. Isso nos mostra que a verdadeira paz não vem daquilo que nós acumulamos, não vem das riquezas que esse mundo possa proporcionar, mas da presença e do favor de Deus em nossas vidas. Não há nada mais importante do que um Deus que esteja lá. Afinal, esse Deus se faz presente, não é? E que grande tolice nos acomete quando nós concluímos equivocadamente que um Deus onipresente possa estar ausente em algum momento, em algum lugar. Será que Deus está aqui? Será que Deus viu? Será que Deus se importa? Mas será que Deus consegue ficar ausente? Será que um Deus onipresente falta em algum lugar? Pois é. É da essência de um Deus onipresente estar em todo lugar. E se você ainda não sacou a implicação disso, até no inferno. O problema do inferno não é a ausência de Deus, o problema do inferno é a presença de Deus. E eu vou dizer que se Deus estava na cova, mantenha isso na sua cabeça. Onde Deus estava? Deus estava lá, na cova, mandou o seu anjo. Daniel desceu e subiu de boas. Vocês já pararam para pensar no que aconteceu com seus algozes quando eles desceram para o lugar onde Deus estava? Porque a diferença não é a cova, era a mesma. Nem os leões, Deus não trocou os leões. Ou trocou por uns mais espertos, né? A diferença era a presença de Deus. Aí Deus saiu da cova dos leões e os leões ficaram... Não, Deus continuava lá porque na presença de Deus... O justo viverá. Mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, pois não subsistirão no juízo. Porque Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o Salmo 23. Não, brincando, é o Salmo 1. Acabei de dizer para você o Salmo 1. Conhecia? Pois é exatamente isso que diz o Salmo 1. E há momentos em que Deus nos permite percebê-lo presente. É verdade, e que delícia! E é verdade também que em outros momentos sua presença se torna mais misteriosa, encoberta por brumas e névoas que tornam ele quase imperceptível aos nossos sentidos. Então, a grande lição que esse momento na cova nos traz sobre um Deus que está lá é: para! Ficou muito alto aí para vocês? Para de querer sentir Deus presente. Para com isso. Se você sabe que Deus está lá, percebendo isso ou não, fé é certeza de coisas que não se veem. Nós sabemos que Deus está lá, mesmo quando a gente não percebe. Um professor meu dos Estados Unidos contou que ele experimentou a noite escura da alma e ele já não conseguia mais orar. E ele comentou com um colega dele, trabalhavam no mesmo centro de aconselhamento. Cara, eu sou conselheiro bíblico, não estou conseguindo orar, acho que estou deprimido. Ele falou, então ora. Mas eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo orar, porque eu não sinto que Deus ouve. A sensação que eu tenho quando eu fecho no meu quarto é que a minha oração não passa do teto. E ele recebeu exatamente esse tipo de lição. Tá aí? E daí? Quem disse que Deus não está lá porque você não o sente?
ore na certeza que ele está lá, sentindo ou não. E esse homem resolveu obedecer à indicação e retornou às suas orações. E para sua surpresa, sua tristeza, sua névoa passou, a noite escura da alma passou, o dia raiou, porque ele resolveu crer que Deus estava presente, mesmo quando você não o vê, não o sente, não o percebe. E essa é uma lição importante. A gente não precisa sentir toda vez que Deus está presente. A pergunta é, será que Deus está presente aqui hoje? Não precisa perguntar. Mas eu não senti Deus. Tá, e? Precisava sentir? Quer sentir Deus? Cuidado. Não é uma boa ideia. Porque Deus está presente entre pecadores como nós. E Ele irá ouvir a nossa oração e o nosso fardo sobre si levar, porque Ele está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Mas porque nem sempre nós o percebemos, nós concluímos sua ausência. E nada poderia estar mais longe da verdade. Como eu disse, eram 4 pontos. Chegamos na metade e o finalzinho é mais rápido. Mas acabamos de ver a denúncia e a condenação. E agora que nós temos o julgamento final. Isso aqui é um prenúncio do julgamento final. Deus havia enviado o anjo fechou a boca dos leões, mas a pergunta é por que Daniel foi poupado? Eu apontei para Cristo. Mas o que o texto que nós estamos lendo diz? Diz, segundo o próprio Daniel, se você quiser conferir aí, dos versos 21 a 24, diz o próprio Daniel que a razão pela qual ele foi poupado foi o julgamento divino. Deus viu em mim inocência. E eu sei o que você está pensando, se eu tivesse descido para a cova, eu estava lascado, porque Deus ia olhar para mim e ia ver um monte de coisa. Mas esse item ia estar faltando, inocência. Deus ia olhar para mim e falar que tudo menos inocente. E eu sei, a gente pensa assim, eu penso assim. E eu vou voltar a falar sobre isso. Daniel sai ileso da cova porque Deus o julgou e o achou inocente. É muito curioso porque esse julgamento tinha acontecido no capítulo anterior. Ou anterior ao anterior, não é? Porque alguém foi pesado e achado em falta. Agora nós temos alguém que foi pesado e tinha substância. Deus o viu inocente aos seus próprios olhos, não é porque Daniel era santo e fazia tudo certinho, não, igual você. Ah, vocês não fazem tudo certinho, desculpa. Não, esse não é o ponto. O ponto é os olhos de quem vê. Por que Deus julgou Daniel inocente? Porque Daniel era perfeito? Ou porque Daniel tipificava o perfeito que haveria de vir? Esse é justamente o significado do nome dele. E até agora, até os seus 80 e tantos anos, Daniel não tinha ainda provado o significado do seu nome. Ele já passou por um monte de coisa. Ele já experimentou, ele viu muita coisa, mas é agora, na cova dos leões, que ele vai dizer para Dario o que o nome dele significa. Eu não sou Beltesazar, deixa eu te explicar quem eu sou. Meu nome é Daniel. I significa meu. Dan, de juiz. Tem uma tribo com esse nome. E El significa Deus. Dario, meu nome significa Deus é meu juiz e ele me julgou. E eu sou inocente aos seus olhos. Que coisa linda. Eu posso dizer para vocês como é difícil escolher um nome. Nem descobriu com a menina, não descobriu como ela chama. Porque a gente quer que tenha um significado. Talvez a gente tenha achado um nome, sim. As meninas reivindicaram que ela não pode ter um nome mais bonito que o delas. Mas tem gente que conseguiu pôr o nome do filho de Daniel. Olha que maravilha. Irmãos, agora estava na hora do quadro se inverter. Porque no Oriente Antigo Próximo,
segundo o costume, qualquer pessoa que fizesse uma falsa acusação contra outrem e não fosse provado isso, ou o julgamento provasse que a pessoa era inocente, a pena era revertida para quem acusava. Você já pensou um mundo onde quem acusa, se não conseguir provar, recebe a pena que o acusado receberia? As pessoas teriam muito mais cuidado de saírem falando besteiras por aí. Pois na época de Dario e de Daniel isso acontecia. E agora a punição que eles queriam para Daniel tinha que cair neles. Assim como aconteceu no caso de Esther, em que Amã projetou uma forca para Mordecai e acabou sendo enforcado nela. Era assim que funcionava. Tempos bons que não voltam mais. Agora, Daniel retornara intacto da cova dos leões. Seus algozes teriam que passar no mesmo teste. Mas o que aconteceu foi que eles não tiveram a chance de passar no teste, porque eles mal entraram. E eu quero que vocês visualizem isso. Era uma cova com uma pedra rolada na boca. Eles mal entraram na cova, antes mesmo que seus corpos alcançassem o fundo da cova. Pra vocês entenderem o tipo de leão que Deus fechou a boca. Esses animais, diz o texto, com um certo requinte de detalhe que nos consterna, porque a gente é século XXI, a gente é mimimi, a gente rala o joelho no carpete. A gente não sabe mais o que é uma coisa violenta como essa. A gente é Nutella. Mas a gente está falando de um bicho que não deixou eles tocarem o chão. Os seus ossos, não é a carne, eles não tinham despedaçado, os seus ossos tinham sido esmigalhados. Porque o juízo agora não era o juízo de Dario e da lei dos medos e dos persas, agora era o juízo divino. Na cova estava Deus. Não se desce a cova onde Deus está sem ser inocente. E eles foram destroçados. E tem gente achando que no inferno vai ter carnaval. Tem gente achando que no inferno vai ser quentinho, que vai dar, que a gente vai ficar lá só torrando enquanto Satanás espeta a gente de vez em quando. Não, o que você tem aqui é a destruição total. O julgamento divino é implacável. É absolutamente justo, algo que nós não conseguimos enxergar, às vezes sombra disso na nossa cultura e na nossa época. Por quê? Porque os conspiradores de Daniel foram julgados por Deus e encontrados culpados. E então, para aliviar um pouco, esse texto não termina assim, com essa nota lúgubre, mas com um louvor. E se nos dois primeiros momentos a gente não consegue enxergar Deus, nos dois últimos fica claro. Deus está presente, Deus está lá no julgamento e Deus está presente nos louvores do seu povo, que nesse caso sequer saem dos lábios de Daniel. Dario vai promulgar o temor e o tremor do Senhor. É claro que não se ganha isso, não se faz isso através de proclamação documental. Eu fui pastor no interior de São Paulo e tive o privilégio de privar da amizade do prefeito. Na verdade, eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para o prefeito da cidade. Mas isso foi a providência de Deus, porque o prefeito era também pediatra e era o pediatra da minha filha quando ele foi alçado à prefeitura. Já estabelecida uma certa amizade, ele me convidou certa feita para uma reunião com os pastores da cidade, porque, como pastor e amigo dele, ele gostaria que eu estivesse presente. Eu falei, eu vou, mas vou ficar nos bastidores, eu vou ser a presença de Deus em tempos que não se percebe, que escondidinho lá, só observando. Acontece que o homem
chamava Emanuel. Mas não demorou muito. O povo foi orar pelo homem e de repente alguém puxou um cântico que dizia Emanuel e estavam louvando o Emanuel errado. E eu assistindo aquela cena, eu falava, gente, eu acho que está rolando uma confusão entre o autor e o personagem. Sei, tem gente que não entendeu direito aqui que o Emanuel da música não é o Emanuel prefeito. Eu tive que explicar isso para ele depois. E a gente faz essas confusões, né? E a gente esquece que o louvor, onde Deus está presente, é o louvor do seu povo, nos lábios do louvor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Mas esse louvor tem que ser legítimo. Temor e tremor não se passa por escrito. Mas sabe o que aqueles homens conseguiram? Também depois de ser louvado por pastores, eu acho que eu também fico me sentindo meio Deus, não é? E o prefeito, caso vocês não saibam, existe uma cidade no Brasil que pertence a Jesus. Porque o prefeito promulgou um sei lá o que eu não sei como é que seria no Brasil, mas ele declarou oficialmente lá que a cidade pertence a Jesus. Ó, que maravilha! Oficialmente, se você for para o interior de São Paulo e você não for crente, você está errado. Ó, que beleza! 2 meses depois teve a festa do peão. Mas Deus está lá. Cuidado. Não porque um prefeito, um dario, um rei, um imperador diga no papel, mas porque o que a gente fala tem que ser um eco do que Deus fez. Eu acho que aquela foi a maneira de Dario responder. Dario não era uma pessoa do tipo Nabucodonosor. Ele está ali reinando para o genro. É o prêmio, é a aposentadoria dele. É a ferramenta que ele tinha na mão. Então, o que ele fez? Ele disse que todo mundo, em todo o domínio do reino, deveriam tremer e temer perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. E aqui vem a ironia. Daniel grita da cova, ó rei, vive eternamente. Daniel, que devia estar morto, está vivo. O rei que disseram para viver eternamente morreu. E o rei que morreu e que não vive eternamente disse que o Deus vivo e verdadeiro que vive eternamente era o Deus de Daniel. Percebe as ironias que estão dentro do texto? Que maravilha! Pois bem, é uma ilustração do que deve ser a nossa resposta aos feitos de Deus. Dito isso, vou concluir. Acabou. Depois que passar o helicóptero, são reveses da presencialidade, né? Se tivesse passando um helicóptero e você estivesse online, eu ia pedir para você mutar o seu microfone. A gente não pode fazer isso. Vamos concluir, meus irmãos? O que esse texto nos ensina? Qual que é a grande lição do Deus que está lá? Bom, acho que a primeira coisa que você precisa entender é que Daniel 6 não estabelece um padrão da maneira pela qual Deus lida conosco. Não significa que todos nós seremos livres e libertos e salvos de maneira miraculosa e maravilhosa e fantástica, como foi no caso do profeta Daniel. Embora isso aconteça, possa acontecer como aconteceu no passado. Isso acontece. Se Deus tem um propósito, então isso realmente pode acontecer. Mas o que Daniel está fazendo aqui é prenunciar o veredito que será dado para os crentes no juízo final. Daniel suportou a cova dos leões saindo ileso porque Deus o julgou e o achou inocente, ao passo que seus inimigos e detratores foram achados culpados e destruídos pelo juízo de Deus junto com suas famílias. No último dia, julgamento, que tal acontecerá? Você não será declarado inocente porque você entrou no nível Daniel de santidade. Crente tipo Daniel, como se Daniel fosse um selo de tipo de crente. Não. No último dia, todos aqueles que forem achados em Adão serão declarados culpados e receberão seu destino de destruição. Enquanto aqueles que forem achados em Cristo serão encontrados inocentes e participarão da sua glória e exaltação.
Ora, se você não acredita nisso e se você ainda não entendeu o que Cristo significa na sua vida e o poder da sua salvação, esse é o dia, essa é a hora, essa é a ilustração. Você não vai ser tido por inocente porque você viveu uma vida justa, bela, bonitinha, maravilhosa. Você vai receber o mesmo veredito de Daniel, porque Cristo entrou numa cova sozinho, no seu lugar. Tal como Daniel, Jesus também foi falsamente acusado pelos seus inimigos. Tal como Daniel, Jesus foi injustamente julgado e entregue a uma morte violenta. Tal como Daniel, ele foi parar numa cova selada, onde só a intervenção divina mudaria o seu caso. E diferente de Daniel, que enfrentou a sombra da morte, Jesus enfrentou a própria morte. Mas lá não haviam amigos anjos, só leões. E ele saiu vivo. Ele foi deixado nas trevas, totalmente só e abandonado por Deus, porque esse era o nosso destino. E agora, como ele sai vivo, você não precisa mais encarar o seu destino, você pode encarar o dele, que é nem passar pela cova. Por isso que aqueles que estiverem vivos no dia final não precisarão morrer. Eu tenho dito para vocês que escatologia está em Daniel e que eu vou dando em gotinhas, né? Então aqui está uma novidade que talvez você não sabia, que quando Cristo voltar, você não precisa morrer para ressuscitar. Porque ele já morreu a nossa morte. E é no duro. De verdade. Agora, Daniel, capítulo 6, mostra para nós uma antecipação de como será esse julgamento. De como Deus vai lidar com aqueles que forem tidos por inocente e com aqueles que serão tidos por culpados. E as pessoas que Jesus redimiu pela sua morte e ressurreição não são gente como Daniel, são gente como eu e você, que não passam no teste. Somos pecadores comuns, pessoas que se curvam constantemente às demandas injustas do império das trevas. Mas mesmo para alguém profundamente pecador, como nós, podemos contar com a presença sempre eterna do Santo Deus por dois motivos. Cristo enfrentou a ausência de Deus em nosso lugar e Cristo saiu vivo em nosso lugar. A vida que a gente tem é dele, não esquece disso. A obediência que Deus olha para você e enxerga em você é dele, não esquece disso. O conforto, a paz e a justiça dele, esses são seus. Não esquece disso. Deus descansa a nossa salvação na perfeita obediência de Jesus. Isso é um alívio. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum. Porque ele está lá. Nunca duvide que Deus estará lá, porque ele sempre está. Amém.